Olá, me chamo Mônica da Cigana Zanaí, também conhecida como Mãe Becém. Vim convidar vocês para me seguir lá no Instagram, que é Cigana Zanaí, e na página. Hoje estamos aqui, eu e o Rafael, com o nosso amigo e babalaô, Fábio. Oi, Cumberderá, conhecido como Cumberderá. E ele vai tirar algumas dúvidas e vai falar um pouquinho sobre o que é Ifá, sobre a cultura de Ifá. Primeiro, tenho que agradecer, na verdade, essa oportunidade. É sempre maravilhoso estar, na verdade, numa energia como essa, que eu já particularmente abro aqui, que amo tanto, vocês conhecem bem. Ifá, ele é hoje um tema, acho que muito falado, né, no Brasil como um todo. E a gente pode resumir Ifá em várias questões. Uma delas, a questão do sistema oracular de Ifá, um sistema composto por 256 odus, códigos binários que de alguma forma representa, né, o DNA espiritual de cada ser humano e também contextualiza toda a criação do universo e tudo que abrange a nossa Terra de fato. Também Ifá pode ser explicado através de todo o contexto do que é vida, que aí é a parte mais significativa, eu acredito né, do que representa a nossa filosofia, representa a nossa religião. Então, falar sobre Ifá é muito complexo, é muito, né, abrangente, porque a gente fala sobre costumes, a gente fala sobre história, antropologia, filosofia, a gente fala sobre, né, a cultura de um povo africano, de um povo iorubano, mas completamente distinta à história que nós temos hoje. Completamente contrária, até mesmo à história que nós temos hoje de toda a escravidão, de toda, né, essa questão que acaba limitando o nosso povo. Então o Ifá, ele vem de terra africana, ele vem de terra nigeriana, como a maioria hoje conhece já. Que bom que esse tema bem falado acaba, né, esclarecendo muitas coisas. E aí ele vem com o intuito de dar sentido a cada ser humano nessa terra. A gente acredita que o ser humano, antes de chegar à Terra ainda em forma de espírito, ele se ajoelha diante Olófin, diante de Deus, e escolhe a sua missão. Eu falo muito sobre a questão de escolher a missão, porque isso, na verdade, nos dá uma autorresponsabilidade, que é tudo que a gente busca dentro de Ifá, que é o autoconhecimento, que aí, de fato, vai gerar toda a liberdade que o ser humano tanto deseja, mas não consegue, não sabe como alcançar, né? Então o Ifá, ele vem explicando realmente isso e contextualiza de fato esse sentido de vida que a gente acredita que todo ser humano merece ter, na verdade, precisa e merece ter. E esse espírito, quando se ajoelha diante de Olófin, ele escolhe essa missão para ser vivida de acordo, até mesmo a gente pode entrar em outros assuntos como várias outras vidas, sim, até mesmo para a evolução, né, do próprio espírito, e aí ele escolhe a missão a ser vivida nessa terra. Deus, Olófin, né, assistindo essa escolha, ele nos coloca numa linhagem espiritual que a gente conhece como os orixás. Então cada um tem um orixá de fato, como todo mundo conhece, e aí explica também essa questão de Ifá, que aí a gente pode entrar nesse assunto, onde muitas pessoas hoje acabam conflitando e que Ifá muda o orixá das pessoas, que falam que cuida de orixá. As pessoas falam muito que Ifá muda, né? Eu no candomblé sou de um orixá, isso, e dentro de Ifá eu sou outro, então tem como... Tem esses conflitos das pessoas que acaba às vezes distanciando. Que é somente uma falta, na verdade, de um conhecimento através de um tema que é novo no Brasil, né? Um tema que está sendo muito bem abordado, mas muitas das vezes também a gente acaba no problema do medo, do desconhecido, que o brasileiro também muito místico muitas das vezes, e aí acrescentam muitas coisas, e aí acaba, né, saindo do caminho que deveria ser tomado. Mas a questão da escolha do orixá, ele remete, na verdade, a uma essência que aquele ser humano precisa ter para alcançar o êxito nesse destino. Então, isso é uma coisa boa até mesmo ser falado, porque já fala da necessidade que o ser humano tem em compreender o seu destino e a sua vida espiritual, e a sua caminhada espiritual nessa terra. Então cada ser humano, ele nasce com uma missão, nasce com o que chamam de destino de fato, que esse é o Odu, né? Sim. Mas o ser humano, quando chega nessa terra, quando ele faz essa passagem para, né, encarnar, de alguma forma, vir à terra, ele esquece, ele perde essa informação, para que ele nasça, na verdade, comum a todos, né? Com os mesmos direitos, ou seja, com a mesma experiência que até aí nenhuma, para ir construindo e aí se engalgando esse objetivo que é o cumprimento dessa missão. Então quando ele chega na Terra, ele perde essa informação. E aí Fá aparece, né, esse culto, né, nigeriano, africano de fato de seu berço,
ele aparece para dar sentido a esse ser humano. Então, muitas das vezes, essa iniciação de Ifá que as pessoas tanto falam hoje, né, que é a busca por Ifá, porque eu preciso me iniciar, porque eu preciso conhecer meu Odu, preciso conhecer a minha vida, isso é magnífico, porque todo ser humano, ele necessita se iniciar dentro de Ifá. Assim como a gente acredita que ele necessita cumprir com a sua missão espiritual. Seja ele dentro do candomblé, dentro da Umbanda, dentro do espiritismo, dentro da filosofia e da cultura cigana, porque não é uma religião em si, mas toda uma cultura que representa. Então, ele necessita cumprir essa missão, e para cumprir essa missão ele precisa desse amparo espiritual, de fato, que é o equilíbrio entre céu e terra. Então, Ifá é muito complexo falar sobre Ifá, porque quando se pergunta o que é Ifá, eu retribuo a pergunta com o que é a vida para você. Né? O que de fato é a vida? Qual o sentido de vida que você tem com a imagem que você tem de você quando você se enxerga nessa terra? Então é isso que as pessoas precisam buscar dentro de Ifá. Eu falo muito sobre isso para desmistificar realmente a questão religiosa que acaba limitando muitas pessoas, acaba criando algumas barreiras ali e faz com que as pessoas se tornem muito mais escravas do que, né, libertas como todo mundo deseja. Uma outra coisa que eu sempre escutei, Fábio, se eu for eu sou de candomblé, vou me iniciar em Ifá, eu não incorporo mais, isso existe ou isso é coisa inventada? Na verdade isso é uma invenção, por quê? Porque o sacerdócio dentro de Ifá, ele está designado aos babalaôs, né, aos homens que têm como missão serem representantes de Orumilá na Terra, ou seja, e a missão dele é simplesmente trazer a ti o seu destino, não a sua religião. Conforme eu lhe falei, o Espírito quando vem a essa terra, ele vem já com a sua missão, ele escolheu a sua missão. A escolha que ele faz na terra depois de nascido é uma escolha pessoal. A religião, na verdade, ele está ligada sim a determinada linhagem espiritual, mas que o ser humano também tem o livre-arbítrio de querer seguir aquilo que a família segue ou não. Então, essa missão é uma questão bem complexa. E aí, a questão da incorporação dentro de Ifá, um babalaô não incorpora. Eu tenho até que abrir esse parênteses aqui, porque dentro da rama de Ifá cubano, que é a rama que eu faço parte, o babalaô não incorpora. Não incorpora pelo simples motivo de que ele precisa compor uma missão, um sentido de vida racional. Ele não pode, de alguma forma, ser levado pelo seu lado espiritual, pela sua intuição, de fato, ao dar alguma informação. Então, eu não posso, de forma nenhuma, incorporar com o meu orixá, tendo que dar uma informação para salvar a vida de um afilhado meu. Então, essa questão dentro do Ifá cubano, isso representa realmente a união entre a razão e a emoção, entre a razão espiritual, entre Ifá e as religiões espíritas, entende? Então, Ifá, na verdade, nunca vai fazer com que você, que tem um destino de incorporar, deixe de incorporar, porque de fato ele está para te remeter ao seu destino e nunca te tirar da missão que você tem para cumprir. Então, a sua missão, você tinha que ajudar de alguma forma. Vários odus apontam isso, vários odus apontam a missão daquela pessoa que no na caso incorporação. É do Rafa, que também se iniciou em Ifá. Especificamente do Rafa, que tem uma missão realmente de levar uma vida religiosa a nível de orixás, a nível de espíritos como um todo. Ele tem essa missão. Então, como é que Ifá vai tirar dele essa missão? Seria tirar ele do destino, da caminhada que ele tem para cumprir nessa terra. Adriano, você fala, eu acho interessante, você fala muito da questão de destino em si. As pessoas às vezes têm uma noção de destino como algo que já vem de obrigação, que ela tem que cumprir cegamente, com a visão de Ifá em relação ao destino em si da pessoa, que é um negócio muito interessante que as pessoas às vezes atribuem umas coisas, sabe? Essa é uma questão bem bacana, porque todo mundo nessa terra quer ser livre, quer ter liberdade, eu quero ser independente. Sim. Só que, na verdade, quando você vem para cumprir uma missão, conforme a sua escolha divina, você já está ligado a um destino. O seu destino já está pré-determinado de alguma forma. O seu Odu explica isso. Sim. O único problema é que as pessoas não compreendem que a liberdade delas está dentro da essência delas. Está em fazer aquilo que não só o corpo, mas o espírito dela veio para fazer. Então, quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em quê? Na maioria das vezes, muitas pessoas pensam em fuga. Eu preciso ter dinheiro para viajar. A minha felicidade é ter dinheiro para fazer isso e aquilo. A minha felicidade é ter bens materiais. E aí eu preciso ser livre, não posso ser dependente de ninguém. E na verdade você é completamente dependente de si.
você é completamente dependente. Por quê? Porque diz Ifá aqui, o homem era tão pobre que só tinha dinheiro. Por que isso? Porque muitas pessoas se perdem na vida porque acreditam que a liberdade é de fato poder caminhar ou pagar todos os seus desejos e anseios. E na verdade, a maior liberdade que tem dentro de Ifá é através do autoconhecimento. Então, se eu me conheço, eu de fato sou livre, sou pleno para agir diante da minha vida. Então, a questão de destino para a gente está realmente pré-determinado de alguma forma, e aí a gente entra numa questão até mesmo de livre-arbítrio. Sim. Todo ser humano tem livre-arbítrio. Mas por que não me perguntaram antes se eu queria nascer no Brasil ou em outro lugar? Então, que livre-arbítrio é esse que eu tenho? Então, mas todo mundo tem livre-arbítrio, pode escolher o que for, na verdade, pode escolher o que quiser diante a surdez espiritual, vamos dizer assim, né? Diante a pessoa que não quer ouvir a sua essência, ele não quer ouvir a sua espiritualidade, e aí ele vai querer viver de qualquer forma, de qualquer maneira, e aí de fato vai se perder na vida, e aí o tempo é o que vai mostrar realmente essa frustração, essa decepção que muitos seres humanos alcançam, né? Infelizmente. Um negócio que ela fala direto comigo, eu acho que ela vai até perguntar isso agora. Então, vamos Dessa lá. grande dúvida que todo mundo pergunta. Uma grande dúvida que todo mundo me pergunta é quando eu falo que meu filho se iniciou em Ifá, qual é a diferença de Ifá de Cuba para nigeriano? Esse conflito aí, Cuba x Nigéria. Porque a gente olha para a pulseirinha marrom e verde, a gente já sabe que é Nigéria. Isso. Verde e amarelo, Cuba. Então a gente queria mesmo saber qual é a grande... Se tem uma diferença, na verdade, ou se essa questão muito do que o ser humano acaba criando. Sabe que o ser humano gosta de mistificar as coisas, criar conflitos, trazer aquele carga sentimental para poder deixar as coisas bem dinâmicas. Exato. E está muito em cima desse embate aí, dessa questão entre Ifá cubano e Ifá nigeriano. O Ifá cubano, ele não é cubano de natureza, né? Ele não nasceu em Cuba. O Ifá cubano, ele foi, na verdade, um Ifá preservado em Cuba. Então, o Ifá, quando nasce em Nigéria, eu até brinco com os meus, né? E falo que Ifá nasceu na Etiópia, porque é comprovado cientificamente que todos nós temos no nosso DNA aí a nossa origem. Sim. Então, eu brinco muito com isso. Já que lá é a origem do ser humano, lá nasceu Ifá. Mas tudo bem, vamos partir do princípio que Ifá nigeriano. Ifá nigeriano, ele sofreu tudo que a África sofreu. Ele viveu toda aquela questão da devastação da África. Colonização, essas coisas todas. Tudo aquilo. Religiosas. Exatamente. E aí, de fato, os João Balaús saíram, resumindo aqui, que esse é um tema histórico muito grande, eles foram para Cuba, foram para as ilhas, ali, na verdade, uma fuga de alguma forma, eles foram para chegar em Cuba, vamos dizer assim, resumindo, e aí em Cuba conseguiram preservar. Só que essa preservação, ela na verdade aconteceu dentro de uma ilha, bem fechada, como a gente conhece Cuba. Aquilo dali foi vivendo anos e anos, e muitas pessoas não tinham nem mesmo conhecimento. Pessoas fora, não tinham tanto, que chegou no Brasil há poucos anos. Sim. Né? E ali ele conseguiu manter, na verdade, toda a sua filosofia, toda a sua essência. Claro, passou pelo mesmo sistema que o Brasil passou, com a questão do catolicismo, com outras religiões e tudo mais. Foi um pouco mais fácil devido à colonização de Cuba, não ter vivido essa questão portuguesa que viveu o Brasil, né? Ou seja, que a gente nem precisa comentar, mas aí em Cuba conseguiu preservar isso. Muitos anos depois, Nigéria já um pouco, África de alguma forma já um pouco livre, que até hoje não acontece essa liberdade religiosa, até hoje não se tem essa estrutura de Ifá conforme as pessoas acreditam, nem mesmo de orixás, e voltaram, na verdade, a se falar sobre Ifá. E aí algumas pessoas acabaram pegando a questão cultural, a questão histórica de Nigéria, de África em si, e começaram a implantar o Ifá nigeriano de fato. Então eu não vivo esse embate. Eu, particularmente, não vivo esse embate entre Ifá cubano e Ifá nigeriano, quem é o certo, qual é o errado, porque não vai mudar nada na minha vida, particularmente. Então, eu sigo, na verdade, a minha história, a minha linhagem. Eu venho de Candomblé, eu venho de Umbanda, eu venho de uma busca espiritual muito grande, e onde eu encontrei, no Ifá cubano, a racionalidade, que essa era a minha grande busca, a racionalidade. Infelizmente, você pode perceber, as pessoas percebem que o Ifá nigeriano, ele carrega uma cultura diferenciada, uma cultura tribal, uma cultura que está muito mais ligada ao candomblé
nos rituais em si do que o Ifá cubano. Então o Ifá cubano ele conseguiu ser preservado diante a filosofia de fato, que é o conhecimento que gera essa liberdade. Então acho que a diferença entre Ifá cubano e Ifá nigeriano está muito ligado aí à história, de fato. A história comprova o que é, na verdade, o Ifá cubano e comprova também a necessidade que tem o ser humano de compreender Ifá para se compreender na Terra. Então a gente tem, por exemplo, o oráculo mais preciso, né, do universo do planeta, que é o oráculo de Ifá cubano, que é o Pele Ifá. A gente tem a filosofia e a escritura milenar de Ifá, está dentro do nosso sistema de Ifá cubano, ou seja, tem toda uma tradição aqui dentro que não está preocupado nesse embate, não está preocupado nessa guerra, mas está preocupado de fato em levar a história de Ifá à frente de alguma forma para que cumpra, até para que eu como Babalaô possa cumprir, possa ser o representante de Orumilá para passar para a pessoa a informação que ela necessita para a vida dela e não transformar ela em mais religiosa, deixando de viver a sua essência terrena, de fato. Perfeitamente. Tá ótimo, É foi o resumo. Eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai abrir o leque até para mim mesmo. Que bom. Isso é Eu só tinha o começo. esse medo de me iniciar em Ifá e não poder mais incorporar. Hoje eu não tenho mais, mas eu só tenho que te agradecer. Conte sempre com a gente, com o povo cigano, com a minha casa de axé, e seja bem-vindo aí. Obrigado demais. Certo? Então, gente, ó, quem quiser, eu vou deixar na descrição as redes sociais aqui do nosso Babalaô, Fábio Oyekun Bedorá. Entendeu? Fala suas redes sociais também, pessoal. Estamos na rede também. Isso. Olha, você vai me perguntar como é que é o nome, eu não vou saber ele falar. Mas Fábio Oyekun Bedorá, você encontra já. Sim. Eu não vou realmente saber o Instagram, o Facebook A direitinho. gente vai deixar na descrição bonitinho pra Isso, galera poder melhor, conhecer, melhor. ver. Conhecer, saber, entender um pouco mais além do que a gente falou aqui hoje. Quem quiser também fazer um jogo com ele também, a gente vai deixar as informações aí pra conhecer a casa de Ifá dele, quem Vila Valqueira, aqui no Rio de Janeiro. É isso. Entendeu? E também quem quiser, ó, mês de outubro, como a gente tá falando, mês das crianças, a gente vai estar fazendo uma promoção de caridade, a gente vai estar fazendo nossos jogos por metade do preço, porque a gente vai pegar esse dinheiro dos jogos para poder comprar alimentos, para comprar brinquedos, pra gente levar para crianças carentes, para poder ajudar, como a gente sempre faz todo mês de outubro, tá certo? É a nossa caridade, é a nossa promessa com ele que a gente faz todo ano, entendeu? Levar alimento, brinquedo. Ano passado a gente veio para Santa Cruz também, foi um negócio muito bacana. Esse mês não vai ser diferente, tá certo? Que bom saber disso. Eu agradeço demais vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Até porque essa energia, eu sempre que posso tento buscar um pouquinho dessa energia nômade que é a energia Essa cultura cigana, cigana, né? que Orumilá tem tudo a ver com essa cultura, porque é um senhor que caminhou por todas as terras. A sabedoria de Orumilá é através da experiência, que eu acredito que é a mesma que é passada através da cultura cigana, que é a experiência dessa vivência. Então Orumilá está muito ligado a essa história realmente da busca pela experiência através da caminhada sobre a terra. Então, e uma coisa que eu acho muito bacana, que é o não preconceito, de forma nenhuma criar-se conceito sobre as coisas, porque o povo cigano também, ao chegar nas terras, ele tinha todo o seu ritual. Aprendeu de tudo um pouco, então acho que é isso que a gente tem que passar para o ser humano. E é isso que Orumilá passa para todos nós, dando sentido realmente dessa vida. Abrir a mente, vamos se permitir conhecer e vamos para frente. Gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí as dúvidas de vocês, que quem sabe a repercussão desse vídeo a gente faz um outro vídeo com coisas mais específicas. Vamos começar a preparar uma live especial com alguns convidados também, tá bom? Isso é só o começo da nossa caminhada juntos, tá certo? Até o próximo vídeo.